Dificilmente alguém ama e aperfeiçoa o que não respeita. É impraticável respeitar o que não se conhece. Ou seja, ninguém ama o que não respeita e ninguém respeita o que não conhece. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa Exemplos Não Nos Faltam. E hoje o nosso tema, corpos de expressão. Nós já falamos alguma coisa e agora vamos mais detalhadamente falar um pouco desses corpos de expressão e também dos corpos de evolução. Nossa gratidão a vocês, espectadores, a Aline Gonçalves que nos conduz até vocês, a tudo e a todos os seres que de uma forma direta ou indireta contribuíram para que esse momento fosse possível. As empresas parceiras, emissoras parceiras, enfim, Deus nos abençoe a todos e nos faça sempre instrumentos de sua doce e amorável paz. Corpos de expressão. Inicialmente, corpo mental concreto, como nós já falamos, tendo como assessor direto o centro frontal. Corpo dos desejos, tendo como assessor o centro laríngeo. Corpo emocional ou centro gástrico, o seu colaborador. Então, corpo dos sentimentos, corpo das emoções, corpo astral e, ao mesmo tempo, chakra cardíaco. Corpo dos instintos, acima um pouquinho da parte umbilical, ou mais ou menos na direção, e com ele o centro gástrico. Na sequência, o centro vital ou esplênico e com ele o corpo vital, ou triplo etérico, se você preferir. Por último, o centro genésico e, ao mesmo tempo, o corpo natural. E, por fim, o corpo kundalínico, com o seu chakra, que nós chamamos de tridimensional. Então, o centro coronário pertence a 4 corpos de evolução, por ter 960 pétalas. Então, ele está a serviço do corpo causal, celestial ou átmico, corpo intuitivo ou búdico, emocional superior e mental superior ou emocional e mental abstratos. Então, esses 4 corpos formam um bloco dos corpos de evolução que eternizam-se na forma. Eles só se expandem e se aperfeiçoam rumo à eternidade. E o centro frontal tem 96 pétalas, já que o centro coronário 972, sendo 12 pétalas centrais. Nós costumamos dizer que as 960 são os agentes construtores, enquanto as 12 centrais, os ministros diretores. Do mesmo modo que esses ministros diretores estão a serviço direto da consciência do Deus interior, os 960 estão a serviço do Cristo, o Cristo interior. Enquanto os 960 compõem o que nós chamamos de vontade, que é esse Cristo interior, os 12 compõem a superconsciência. O centro frontal, a serviço do corpo mental, 96 entidades, a parte das inteligências, poder imaginativo, capacidade criativa, memória. E assim como o laríngeo, 16 entidades a serviço do corpo dos desejos, formando a alavanca que move os sentimentos. Assim como o centro cardíaco tem 12 entidades ou 12 pétalas para trabalhar os valores astrais,
sentimentos e emoções. Assim como o centro gástrico, 10 pétalas ou 10 entidades, trabalhando as almas instintivas, a subconsciência, enquanto cardíaco e laríngeo está ligado mais diretamente à inconsciência ou ao inconsciente, e o frontal no consciente e o coronário na superconsciência. Então, coronário, superconsciência. Frontal, consciente. Laríngeo, cardíaco, inconsciente. Gástrico, esplênico e genésico, na parte da subconsciência. O centro Kundalini, com 3 pétalas, o genésico com 4, o esplênico ou vital com 6 pétalas. As 3 pétalas, um ser tridimensional, traz os elementos que criam e gerenciam os minérios, os vegetais e a parte animal. O centro genésico recebe esse energismo e transmuta esse energismo em éter químico ou princípios vitais, para transformá-los no éter vital ou a energia sexual, que vai transmutar-se no éter luminoso, para atender os sentidos, que vão transubstanciar-se no éter refletor, que é a fronteira entre a alma vital e a alma instintiva. Então ele vai viajar do duplo etérico, permeando todo o universo biológico, na direção do centro gástrico. E depois transforma-se em sensações, em emoções e atinge o cardíaco, que vai transformar-se em desejos, em sentimentos, em desejos e atingir o laríngeo. Vai transformar-se em pensamentos, desejos, move emoções e as leva para o cérebro, para a mente, para transformar-se em pensamentos, em força de atração. Estou indo bem devagar. E agora, esses pensamentos têm inteligência intelectiva, depois emotiva, depois inteligência espiritual. E a inteligência espiritual já está na fronteira, está mais para o mental abstrato do que para o mental concreto. Então, a semelhança do éter refletor, agora a inteligência espiritual, ela está mais com o pé no mental abstrato, indo para o emocional abstrato, para transformar-se em intuição e depois arquivar-se na superconsciência. Está mais ou menos claro a ideia? Então, corpos de expressão, os corpos da alma, da mente ao físico, ou até o corpo Kundalini. Corpos de evolução que pertencem já ao espírito, ao ser imortal, aqueles que não perdem mais a forma. Então, da parte que nós chamamos do corpo mental para baixo, morrem e renascem o tempo todo os elementos que os compõem. No corpo mental, a inteligência intelectiva passa pelo processo, a emotiva também, e a inteligência espiritual já tendem a eternizar-se na forma, porque vai transformar-se no conhecimento transcendente, no mental abstrato, e depois na sabedoria, que é o emocional abstrato, que vai compor, na realidade, esse emocional abstrato, o que nós chamamos de segunda natureza do ser, o subconsciente no espírito.
Se aqui o subconsciente é a área dos automatismos que regem a própria vida, que providenciam a manutenção da própria vida, lá o que nós chamamos de subconsciente ou emocional abstrato é onde se gesta as virtudes para entregá-las à superconsciência. E depois, quando retornam para encarnar, passam por lá, mental abstrato, pois mental concreto, para a formação dos pensamentos, das ideias, para encarnar a gentileza, a doçura, a afetividade, o que nós precisarmos para melhor gerir a nossa condição como almas encarnadas. É como se nós fôssemos fecundados por elementos advindos da superconsciência e só desce quem subiu. Quando desce, vai revendo por onde passou. Então vem da superconsciência, campo intuitivo, emocional abstrato, mental abstrato. E aí personificam-se como pensamentos, como sentimentos que vão qualificar os pensamentos para a formação das novas ideias, palavras e atitudes. Por isso, corpos de expressão, corpos de evolução. Todos os corpos de expressão fatalmente vão transformar-se em corpos de evolução. E todos os corpos de evolução podem voltar e animar e se comportar como corpo de expressão, porque só desce quem subiu. Então, da mesma forma como Jesus veio dos altos planos e vestiu esta roupagem semelhante à nossa, essas altas virtudes que nós falamos quando fomos falar colocando as coisas em ordens, os grandes antigos, quando queriam propagar altas virtudes. Então, quero propagar por intermédio do comportamento altas virtudes que estão vindo da essência do ser. Então, eles precisavam conhecer os seus estados. O estado é a totalidade do que está encarnado, que chamamos de personalidade. Antes, suas famílias, tudo que compõe esses estados. Antes, suas próprias almas, o centro da consciência individual, que é a alma. E para conhecer a própria alma, o estudo minuciado de cada situação que a constitui. Por isso, o conhecimento dos corpos de expressão e, ao mesmo tempo, dos corpos de evolução vai nos propiciar o que chamamos de conhecimento, que virá na sequência, o ser integral. No mais amplo sentido do termo, esse ser integral, o espírito em sua completude, com quase a idade do universo. Se a alma é um ponto de autoconsciência pura, apenas um ponto desse espírito, ele, o espírito, sabe o que fazer, como fazer e quando realizar. E quando a alma quer vivenciar o que ele dita como norma, como está aqui na página 218 de nosso livro, então nós vamos ver com Miramês uma síntese bem interessante da obra Christus, no capítulo 35, que é Cristo Exemplo. A maior claridade da alma na explosão da fé acontece quando ela ensina exemplificando, dedicando a sua vida na vivência do que falou, ou então quando fala vivendo. Então, se quisermos chegar a esse estágio, aí a norma será essa sequente. Os pensamentos e as palavras são senhores da teoria.
pensamentos, palavras. E o comportamento, que é a finalização, será o absoluto que vive tudo que o amor lhe oferece como norma. E o amor e a caridade é a base essencial do ensino do Cristo. Tanto Ele quanto Deus vive em nós. Por isso, para fazermos isso acontecer, para amar com proveito, precisamos encarecidamente respeitar o objeto de nossa atenção sem reserva. Agora, ninguém ama o que não respeita e ninguém respeita o que não conhece. O desenvolvimento do respeito consciência só nos será possível mediante a compreensão do degrau galgado pelo elemento analisado, por quem ou quem eu estou analisando. Eu só vou compreender e amar sem reserva se eu entender o degrau que o outro se encontra. Ora, a fim de auferirmos o conhecimento em plenitude, faça imprescindível estudar com afinco, que é o eterno aprendiz, o discípulo dedicado, o apóstolo comprometido. O êxito no estudo coerente apenas será logrado por meio do querer sincero ante a necessidade do saber consciente. E, ao mesmo tempo, de modo que, para atingirmos tal meta ou alcançar semelhante intento, carecemos de exemplos constantes e entusiastas pela exemplificação dos que já conseguiram tornar-se o que por ora almejamos. Então, eu me olho como alma, faço um autoexame. Se eu quero saber como vivem o Cristo e o Deus em mim, nos será permitido ver para entender. Então, no autoexame, na introspecção, eu vou perceber o que Jesus disse-nos. Meu Pai trabalha até hoje, o Espírito. E eu trabalho também, o Cristo. Sede vós outros meus imitadores. E agora eu volto do centro coronário com as ideias, síntese e ao mesmo tempo com a matéria-prima, para gestar os novos pensamentos, para encarnar as novas possibilidades virtuosas, para que eu seja por aqui o que acontece por lá. Agora eu vou pensar na verdade, eu vou sentir o que penso, falar o que sinto e viver o que falo. E com isso eu vou impregnando todo o meu universo mental, psíquico, emocional e tornando-me, na prática, a sabedoria, a paz, o equilíbrio, a esperança, tudo quanto desejo ser e, ao mesmo tempo, ampliar o meu saber. Inspirem, se acalmem. Estou analisando a panorama da minha própria vida psicofísica, analisando o meu caráter moral e a minha conduta espiritual. Eu quero ser um com o Cristo, ser um com o Deus internos. Quero manifestar o Evangelho como força motriz, como matéria-prima que gestam e propagam a vida, vida em profusão. Se eu penso, eu estou criando essas realidades. Se eu sinto, eu estou dando vida ao que eu estou criando. Porque quando eu uso a inteligência e o poder criativo, eu dou forma. Quando eu desejo, quando eu sinto, eu dou vida. Quando eu mentalizo, eu os coloco em movimento. E quando me comporto em consonância com essas diretivas, eu me torno
o ser manifestado. Inspirem, se acalmem, pacifique-se e, ao mesmo tempo, eleja o pensamento harmonioso. E vou facilitar na sequência. Quanto mais vastos os conhecimentos teóricos, que é fé raciocinada, enriquecimento cultural. Então, quanto mais vastos os conhecimentos teóricos e quanto mais amplos os recursos auferidos, que é a ciência experimental, que é a fé vivenciada, patrimônio indelével, por meio do qual, desta fé, a nós ofertadas, lograremos capacitar-nos na ação e maiores serão as oportunidades que teremos pelas leis e pela vida. Consequentemente, mais extensas e exitosas serão as probabilidades concernentes aos acertos pretendidos ante a intransferível incumbência da autoiluminação, ou seja, iluminar-se na ação inadiável, amarmos-nos uns aos outros como Cristo nos tem amado. Inspirem, se acalmem, se analisem, se vejem. Então, quando nós vamos criando a imagem do ser ideal, mergulhando a nossa intenção em nossa essência consciencial, trazendo para o consciente, para o inconsciente, para o subconsciente, a nova programação, tudo isso vai refletir em todos os seres dentro de um mundo e em todos os seres em todos os mundos. Querer, saber, amar. Inspirem, se acalmem, tudo está em paz, tudo está na mais perfeita paz. E na próxima etapa, o ser integral, mais além, o eterno aprendiz, o discípulo devotado, o apóstolo comprometido, nascer da água do Espírito, o ser que despertou, o todo está em tudo e ser um com a totalidade. Pedimos que siga-nos em nossas redes sociais. Estamos no Facebook, ao mesmo tempo no Instagram, no YouTube, no Telegram, no Sparkle, no Signal, no PatriaBook, no Humble, Grupo Espírita Gota de Luz. Estamos nas plataformas do Spotify, Google Podcast, iPhone Podcast, e compartilhe os nossos vídeos a partir dos canais para a expansão dos mesmos. Se inscrevam, se ainda não estão inscritos, clique no sininho, dê o seu gostei ou não gostei, faça o seu comentário, compartilhe os vídeos e rogamos a Deus que os abençoe grandiosamente em nos ajudar, assim como as emissoras parceiras, empresas parceiras, corações solidários, para que todos os seres sejam felizes, sejam saudáveis e estejam sempre em paz. E fica essa leitura final para que você possa pensar. Então, desta forma, basta nos eleger determinada meta e os orientadores ou as orientações de um professor habilitado, que não precisa ser diretamente o Cristo, mas alguém que já se fez um com ele, na exemplificação diária. Quando o ser se predispõe a aprender, o cosmos designa-lhe o orientador e as oportunidades. O ideal é trabalharmos em nós e fora de nós, copiando esses exemplos em nossas ações, sabendo que todo o auxílio de que necessitarmos será proporcional ao esforço empreendido e o trabalho realizado.
Mais uma vez a gratidão a vocês, net espectadores, Aline Gonçalves, que nos conduz até vocês. O César Ayala também, que está sempre nos ajudando, em especial na quinta-feira, em outras programações também. Deus nos abençoe a todos e nos façam sempre instrumentos da sua doce e amorável paz. A paz do mundo começa em nós. As reformas que queremos ver no mundo começará fatalmente em nós, para que nós possamos a cada segundo ser mais e melhores na propagação do bem, da verdade, do amor e da caridade. Que assim seja. Namastê.